Olá pessoal, meu nome é Júlio, né? Para quem não me conhece, eu sou formado em engenharia, sou mestre, né, em tecnologia e trabalho como professor universitário no curso de engenharia elétrica. Vou apresentar para vocês aqui um software chamado Scilab. Ele é um software científico para realização de cálculo numérico. Ele é um software similar ao MATLAB para quem já atua na área, com a diferença que ele é um software livre. Então ele pode ser alterado para trabalhar da forma que você deseja. Você pode compartilhar ele com seus colegas sem nenhum problema. Você pode compartilhar as alterações que você fez com seus colegas. Você é livre, né, para trabalhar com ele da forma que você achar melhor. Diferente aí dos softwares que são pagos. Geralmente ele é utilizado aí por cientistas, por engenheiros, para fazer análise de dados, utilizando aí ferramentas matemáticas como interpolação, sistemas lineares, análise de Fourier, integração, diferenciação, matrizes, equações diferenciais e tantas outras aí que a gente pode lembrar. Ele permite, né, que a gente faça aí a apresentação dos resultados das nossas análises em diversos formatos de gráficos. Ele é um software que tem a possibilidade da gente criar interfaces gráficas, né, de usuário. Então, criar aplicativos, né, para determinadas funções, realizar algumas tarefas através de programação. Ele aceita linguagens como C, C++, Java, entre outras. E ele pode ser baixado direto do site, né, scilab.org. Então você pode fazer o download, ele está aqui direto na primeira tela. Então, download Scilab para Windows, Linux ou macOS. Então é um software interessante para a gente utilizar. No próprio site a gente encontra aqui diversos tutoriais em diversas áreas, né, de aplicação. Por exemplo, desenvolvimento de aplicações, visão computacional, controle de sistemas de controle, educação, modelagem em elementos finitos, aprendizagem de máquina, machine learning, análise numérica, otimização, processamento de sinais, que é uma área que eu vou estar dando uma disciplina, estatística, modelagem de sistemas e algumas outras aí que não estão categorizadas, né? Então aí tem diversas aplicações que a gente pode utilizar. Ele é utilizado em indústrias como a aeroespacial, automotiva, de energia e meteorologia, metalurgia e mineração, indústria farmacêutica e médica, e pesquisa e educação. É, e vou mostrar também aqui como é a cara do software, né? Então essa aqui é a cara do Scilab. Então ele tem uma barra aqui com os diretórios, com o diretório, né, que a gente está utilizando, tem o console onde a gente pode realizar os comandos, tem um navegador de variáveis, histórico de comandos, né, que já foram utilizados. É um software bem interessante que eu vou mostrar para vocês aí o funcionamento posteriormente. Bom, olá pessoal. A gente vai continuar falando aí do assunto Scilab, né, nesse segundo vídeo. No primeiro vídeo a gente entrou lá no site, viu onde faz o download, falou um pouco sobre as vantagens, né, dele ser um software livre. Então quem quiser assistir esse vídeo vai encontrar o link dele na descrição e também aqui dentro da própria tela. A gente vai falar nesse vídeo sobre o software em si e sobre a utilização, né, desse software, especificamente nos comandos que a gente vai utilizar no console. Antes de mais nada, né, apresentar aqui a interface, né, do programa. Então o console é essa parte central onde a gente pode digitar aqui algumas coisas. A gente tem
do lado esquerdo o diretório que eu estou trabalhando. Nesse caso eu criei aqui uma pasta Scilab, já tem alguns arquivos aqui que eu venho utilizando. Tenho o navegador de variáveis aqui à direita, que por enquanto está vazio, mas nesse vídeo ou num próximo vídeo a gente já vai criar aqui algumas variáveis. Tem um histórico de comandos utilizados, alguns aqui que eu já utilizei, e tem um criador de GIFs aqui animado, que eu ainda não utilizei, também não sei como funciona. Então essa aqui é a tela básica aqui do Scilab. Uma dica, né, caso alguém perca aqui alguma das janelas, não saiba como voltar, a gente pode clicar aqui nessas chavinhas aqui, ó, preferências do Scilab. Ele vai abrir aqui essa janela. Em General, eu posso escolher aqui, ó, Desktop Layout, e aqui eu posso resetar o layout para a forma que ele está salvo aqui, que é integrado. Então, clicou Reset Layout, Apply, ele vai pedir para você fechar e na próxima vez que você abrir, ele já vai estar com o layout normal de utilização. Então, só para lembrar que às vezes a gente acaba sumindo com alguma dessas ferramentas aqui e acaba estranhando um pouco a forma de trabalhar. Bom, o console em si ele funciona como uma calculadora. Então, qualquer operação que você queira fazer dentro do console é simplesmente digitar os cálculos que você quer fazer. Então, se eu quero fazer 2 mais 5, digito 2 mais 5 no teclado, Enter, eu tenho a resposta 7. Se eu quero fazer alguma multiplicação ou divisão, a mesma coisa, ele joga aí na tela pra gente. Inclusive, a gente pode fazer aquela conta que quem está aí nas redes sociais tem visto aí que tem gerado polêmica. 2 mais 2. 8 dividido por 2, me desculpe, que multiplica 2 mais 2. E aí, a resposta disso é 16 ou a resposta é 1? Bom, de acordo com o Scilab, de acordo com boa parte dos matemáticos aí, a resposta é 16. As discussões sobre isso eu vou deixar para vocês fazerem depois nos comentários. Outros comandos que a gente pode utilizar no console, por exemplo, se eu quero fazer uma raiz quadrada, eu preciso usar aqui o código para raiz quadrada, sqrt, que é de square root. Então, se eu quero a raiz quadrada de 16, sqrt 16, então eu tenho ali a resposta 4. sqrt maiúsculo não vai funcionar. Os comandos aqui são em letras minúsculas. Então, tomem cuidado aí com esses detalhes. Bom, a tela está ficando meio cheia. O que eu posso fazer? CLC, ele vai um comando para limpar a tela. Ele pergunta aqui para mim: você tem certeza que quer limpar o console? Sim. Então ele limpa o console, mas ele não apaga as variáveis que você estiver utilizando, só faz a limpeza da tela. Outra coisa que a gente pode utilizar aqui no console são os números especiais. Então se eu quero um valor de π, então %π, ele traz esse valor para mim ali de 3,14. Constante neperiana, então %e. Eu tenho o valor ali da constante neperiana. Se eu quero escrever um número imaginário, então o número imaginário é feito o quê? De uma parte real mais uma parte imaginária. Então 3 vezes %i. Então eu tenho aí meu número imaginário, 2 mais 3i, a porção imaginária desse número. Então, no console eu posso fazer essas operações diretas sem ter que saber nenhum comando assim de forma específica. Se eu quero novamente limpar a tela, CLC, faço a limpeza da tela aqui, normalmente.
Alguns outros comandos que a gente pode utilizar, se eu quero saber qual que é o diretório que eu estou trabalhando, então pwd, ele traz lá um diretório, dentro do meu computador, né, Júlio César, documentos, está ali dentro do Scilab, a pasta. Se eu quero saber o que está dentro dessa pasta, eu posso utilizar o comando ls, ele traz aqui para mim os arquivos que tem dentro dessa pasta, teste, média final, impulso, imp. Então são todos os elementos que estão dentro desta pasta. Bom pessoal, é isso aí. Obrigado, né, pela atenção, aos que chegaram até aqui nessa parte do vídeo. Se gostaram, espero que comentem, compartilhem com os amigos, curtam. Caso tenha alguma dúvida, perguntem aí nos comentários. Estou deixando também o link aí do meu site, onde eu vou postar também esse vídeo. Espero que dê uma passada lá. E espero vocês aí para o terceiro vídeo, onde a gente vai tratar mais coisas aí sobre esse software. Obrigado e até a próxima. Dentro do console, além dessa função tipo calculadora que a gente viu, alguns comandos aqui para ver essa questão dos diretórios, a gente pode fazer o que? Declarar variáveis para a gente fazer ali alguns trabalhos, algumas contas, algumas situações. As variáveis ela tem que ser de palavra única, não podem começar com número e tem um limite aí de 24 caracteres. Então eu posso criar variáveis do tipo A, recebendo aqui um valor 100. Então eu criei uma variável A com valor 100 aqui dentro do meu navegador de variáveis. Então eu tenho lá nome A, valor 100, do tipo real. Na visibilidade aqui ela está local, quer dizer, ela está aqui na tela, local. Posso criar uma variável B igual a 3, atribuindo também um valor. Vai surgir também uma variável aqui, B com valor 3. E posso fazer uma operação entre as variáveis, C igual a A vezes B. Então, eu tenho aqui a resposta na tela, 300, e tenho aqui uma variável C criada com o valor 300. Eu também posso declarar essas variáveis de maneira que não apareça aqui dentro do console esse resultado, A igual a 100, B igual a 3, C igual a 300. Para isso eu posso utilizar, eu devo utilizar, né, o ponto e vírgula. Então se eu quero D igual a 20, ponto e vírgula. Ele não repete aqui o valor de D, igual a 20, e você consegue ver o valor dessa variável somente dentro do navegador de variáveis. Então, se eu fizer E igual a B dividido por D, ponto e vírgula, eu não vou saber o resultado dessa operação se eu não olhar aqui no navegador de variáveis, onde o E deu 0,15. Se eu quiser saber o valor do E também aqui no console, eu digito o valor digito, né, a variável E, aperto Enter, ele traz o valor da variável aqui também para mim no valor de 0,15. Eu vou dar uma limpada aqui, CLC, limpando a tela. O outro comando que a gente pode utilizar é o comando clear. O comando clear, ele limpa todas as variáveis. Se eu utilizar só o clear, eu posso escolher apagar uma das variáveis. Então eu vou apagar aqui, por exemplo, uma das variáveis, a variável A, clear a variável A some aqui no meu navegador de variáveis. Se eu quiser apagar todas as variáveis, comando clear, todas as variáveis apagadas, então eu tenho aqui a minha tela limpa e as minhas variáveis encerradas. Eu posso criar também sequências de número. Então eu posso criar uma sequência. A vai receber o valor de uma sequência que eu quero de 1 até 10. Então ele cria uma sequência de valores. A igual a 1, 2, 3, 4, 5 até o valor 10.
posso criar sequências que tenham um passo diferente. Então B vai ser igual a iniciar em 1 com passo tamanho 2 e contando até 10. Então ele cria uma sequência 1, 3, 5, 7, 9. Então o primeiro valor da sequência, eu quero uma sequência que comece agora em 5, com passo 3 até 50, até 20. 50 é muito grande. Então ele cria ali uma sequência com o tamanho do passo que eu determinei ali, que é o tamanho 3. Bom pessoal, encerramos aí o assunto declaração de variáveis. Espero que tenham gostado do vídeo. Logo logo vem mais vídeos aí falando sobre o Scilab e suas aplicações. Até a próxima. Bom pessoal, estamos aqui novamente falando sobre o Scilab. Hoje a gente vai ver como plotar gráficos. Então, antes de mais nada, eu vou gerar um vetor que vai conter os valores do meu eixo X. Então eu vou criar aqui um eixo T, né? Que eu vou chamar de T, que vai ser igual a uma variação de -2 até 2, com um intervalo aí de 0,001. Então esse aqui é o meu vetor, que eu vou chamar aqui meu vetor de tempo. E vou criar alguns sinais, então x vai ser igual a t, y vai ser igual a t ao quadrado, e vou criar aqui uma senoide que eu vou colocar em z. Então sin de 2 vezes %π vezes t. Então estão aqui os meus 3 sinais. Então, primeiramente, posso utilizar o comando plot de forma direta. Então plot t, vírgula x. Então, ele já abre a minha janela. Esqueçam aqui, tinha uma janela aberta já. Plot t, vírgula x. Ele vai gerar aqui o meu gráfico com o sinal x aqui plotado. Se eu utilizar o comando plot novamente, com outro sinal t, vírgula y, o que vai acontecer? Ele não abre uma nova janela, ele plota já na janela que está aberta. Então eu tenho aqui o meu sinal x e o meu sinal y, que é a parábola. Então, se a gente vai plotar dentro do mesmo gráfico, talvez seja legal trocar a cor. Então, repetindo aqui o comando plot t, y, eu vou colocar uma cor diferente. Entre aspas simples, eu vou colocar a letra R, que significa vermelho aqui. Então ele vai plotar essa linha para mim agora em vermelho. Então eu vou ter aqui a minha parábola em vermelho e a minha linha aqui, a minha reta de x em azul. Caso eu não queira plotar dentro da mesma figura, eu posso pedir para abrir uma nova figura utilizando o comando figure. Então eu vou gerar aqui uma figura 1, ponto e vírgula aqui. Ele já abre a janela em branco aqui, no caso em cinza, né, em fundo cinza. Aí eu vou pedir para plotar o meu gráfico. Então eu vou aqui, ó, plot. Eu vou plotar agora o seno, né? Então t, vírgula z. Então ele plota aqui. Eu espero que, né? O seno aqui para mim no gráfico. Outras funções que a gente pode utilizar com plot é o que? Eu quero dar um título para o gráfico. Então title, aspas simples, entre parênteses. Então eu escrevo o título do gráfico. Vamos supor que esse aqui é o gráfico 1. Gráfico 1, senoide. Fecha aspas. Então eu tenho agora o título do gráfico, gráfico 1, senoide. Nomear os eixos, então x label. Mesmo processo, né? Abre parênteses, aspas simples. Então o eixo x é tempo.
E o eixo Y, Y-label, vai ser amplitude. Então, eu tenho aqui agora meu gráfico com o título, gráfico 1, senoide, tempo no eixo X, amplitude no eixo Y. Então isso aqui é o básico para a gente gerar gráficos dentro do Scilab. Existem outras opções de plot, então caso queiram aí ver quais são as outras opções, né, para plotar gráficos e figuras dentro do Scilab, utilizem, né, o Help Plot e pesquisem aí as formas de realizar plotagem dentro deste software. Bom, obrigado aí pela atenção, curtam o vídeo, compartilhem e espero vocês aí para assistirem os próximos vídeos. Bom, para quem chegou até aqui, sigam também, né, a minha página em www.tendendoaoinfinito.com. Tem bastante coisas legais lá. Espero vocês. Olá, pessoal. Estamos aqui de volta, né, para falar sobre o Scilab. Tudo que a gente fez até agora no software, nos vídeos anteriores, foi utilizando aqui a região do console, onde a gente digitava aqui os comandos e gerava aí as nossas funções, gráficos e tudo mais, vetores, matrizes. Uma outra forma de trabalhar com o Scilab é utilizando o aplicativo SciNotes. Então a gente pode clicar aqui em aplicativo, SciNotes, ou clicar aqui, que o SciNotes nada mais é o que? Ele é um arquivo TXT, um arquivo de texto, onde a gente vai gerar aqui o nosso código e a partir desse código a gente vai executar comandos dentro do Scilab. Então a gente pode criar aqui um código simples, por exemplo, uma repetição. Eu quero que ele gere aqui um vetor t igual a, vou criar o mesmo vetor da aula passada, menos 2, variando de 0.001, 2 pontos, 2, ponto e vírgula. Aí eu vou criar algumas funções, x igual a t, y igual a t ao quadrado, z igual a seno de 2 vezes %π vezes t. Ponto e vírgula, e vou plotar esses gráficos. Plot t, x, plot t, y. Vou plotar o y em vermelho, red, e vou gerar uma figura nova, figure 1, e vou plotar t, z. Então eu posso salvar esse arquivo. Eu vou salvar aqui, eu já tenho uma pasta específica. Scilab. Vou salvar ele aqui como plot. Salvar. E depois que eu fiz isso, eu posso fazer o quê? Posso vir aqui, dar um play, e ele já executa ali os comandos dentro do meu console. Então ele simplesmente só executou o comando e já gerou aqui os gráficos para mim, já gerou as funções aqui, ó, minhas variáveis. Então é uma forma da gente utilizar. Eu vou abrir aqui um outro que eu tenho, né? Só para a gente ver aqui algumas funções que a gente pode utilizar.
Então dentro aqui da minha pasta Scilab eu já tenho, por exemplo, algumas funções prontas. Eu vou pegar aqui, por exemplo, a minha função média final aqui que eu fiz com meus alunos dentro da sala de aula, só para eles testarem lá. A gente criou uma função, então a gente pode fazer a programação, ó, gerar aqui uma função média final, end function, e dentro daqui ele está calculando o quê? Entrada da primeira nota, entrada de uma segunda nota, ele calcula a média final, e se essa média for maior que 6, o aluno está aprovado. Caso essa nota seja menor que 6, esse aluno está reprovado. Então é uma função que a gente pode executar dentro do Scilab. Não quer executar. Tipo, média final. Então ele já pede lá, nota 1. Vamos por lá que você tirou um 8. Nota 2. Tirou ali um 6. Então você está aprovado, parabéns, se sua média final foi 7. Então se eu quiser executar novamente, média final, dita nota. Agora você tirou 5 e tirou 6 de uma outra matéria. Então, você foi reprovado, estude mais na próxima, sua média final foi 5. Então, você pode criar funções para executar aqui dentro do console, chamar essa função dentro do console através do nome dela, igual a gente faz com as outras funções já conhecidas. Então, é uma ferramenta bem legal, que bastante útil, né, para quem vai fazer vários cálculos, várias aplicações aqui dentro do Scilab. Então vale a pena se preparar e estudar para utilizá-lo. Bom, o vídeo de hoje era sobre isso. Obrigado pela atenção e nos vemos aí no próximo vídeo. Curtam, compartilhem, sigam aí o canal e muito obrigado pela atenção. Bom, para quem chegou até aqui, sigam também, né, a minha página em www.tendendoaoinfinito.com. Tem bastante coisas legais lá. Espero vocês. Estou eu aqui de novo para falar sobre o Scilab. Hoje a gente vai falar de um outro aplicativo chamado Xcos. A gente pode abrir ele aqui por aplicativos, Xcos, ou pela barra de ferramentas, clicando aqui em Xcos. Esse aplicativo ele abre duas janelas para a gente. Uma onde a gente vai montar o diagrama de blocos e a outra que contém a paleta com os temas e os seus respectivos blocos. Não vou explicar a paleta completa, espero fazer aí outros vídeos, né, com alguns exemplos. Então só vou mostrar como é simples operar esse sistema, esse aplicativo. Então vou vir aqui em fontes, vou procurar aqui, ó, Gensim, que é um gerador de senoide. Vou colocar ele aqui na minha outra janela. Vou em receptores, vou escolher um osciloscópio para eu ver esse sinal. E como vocês podem ver, tem uma seta vermelha, ele precisa de um clock. Então aqui em fontes tem o clock-C. Vou pegar esse clock e vou adicionar aqui. Para conectar os itens, venho aqui na seta até surgir um retângulo verde e arrasto para fazer a conexão. Então, tenho aqui o meu primeiro sistema de blocos pronto. Clicando duas vezes eu tenho os parâmetros, né, de cada bloco. No caso do gerador de sinal, magnitude, frequência e fase. No clock eu tenho o período e o tempo de inicialização. E aqui eu tenho, né, por exemplo, se for um vetor, né, quanto que cabe, a cor, né, de cada vetor que vai ser aplicada, número de saídas, valores de máxima e mínima aqui para y e alguns outros parâmetros aqui que a gente pode mudar. Para simular, simulação, iniciar. Então ele inicia aqui o modelo e está aqui a minha senoide
aparecendo no osciloscópio. Posso melhorar um pouco mais esse sistema, então eu vou vir aqui em período, vou acrescentar aqui alguns zeros nesse período para ele ficar um pouquinho mais lento. Vou vir aqui, vou mudar o valor máximo de y para 1.5 e 1.5, já que a magnitude do meu sinal é 1. Então, melhorando um pouquinho o visual do meu sinal, então eu tenho aqui a minha senoide gerada com um simples diagrama de blocos. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou trazer alguns outros exemplos aí futuramente. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Bom, pessoal, para quem chegou até aqui, né, obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço que sigam o canal, né, se inscrevam, curtam, né, os vídeos, compartilhem, né, se acharem ele interessante. Visitem o blog entendendoinfinito.com. E é isso. Até a próxima.